Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia. Desejo o melhor para você, tudo de bom para você. Eu desejo do fundo, mais fundo do meu coração. E hoje nós estamos começando mais um podcast aqui no canal Papo Amigo, nos estúdios da Vox TV. Olha que maravilha, hein? O melhor estúdio do Brasil, na minha opinião, no meu coração, nos meus sentimentos. Para mim, é um dos melhores. O melhor, com certeza o melhor. Ô, gente, olha, tem aqui, eu quero passar para você o seguinte, fazer aqui uma apresentação, uma solicitação, uma motivação, uma declaração. Para a gente manter o Papo Amigo no ar, o projeto Papo Amigo, nós precisamos de colaboradores e apoiadores. Então eu vou passar para você a chave Pix, programa, até escrevi aqui, ó, chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, chave Pix, programa papoamigo@gmail.com. Faça a sua colaboração, seja um colaborador, seja um apoiador. Gente, ajuda e muito a gente manter o nosso projeto no ar e seguindo em frente. Então, conto com você, conto com a sua atenção, conto com a sua colaboração. E hoje, para a gente manter o alto nível, né? O alto nível do Papo Amigo, cada vez ficando melhor. Até as energias a gente sente, né? Impressionante. Hoje nós vamos falar aqui com o nosso grande amigo Fernando Reis, que está aqui do meu lado já. Que ele fala assim, esse cara é muito palhaço. Mas eu sou mesmo, é o meu jeito. Eu gosto de brincar, fazer o quê? Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, graças a Deus. Mais um podcast sobre o quadro Reflexões, hein? Tá legal esse quadro, hein? Nossa, tá bombando, hein? Tá muito legal. Pessoas estão gostando, estão mandando mensagem. Ana Paula, Saulo, que delícia, não sei o quê. Falei, gente, eu tô mais agradecendo. Que missão. E, gente, vamos falar sobre uma pessoa, na verdade, falar sobre um livro, mas de uma pessoa que eu tô descobrindo aos pouquinhos. E pelo que eu entendi, né, pelos vídeos que eu vi até agora, é considerado o Sócrates brasileiro. Olha que loucura. Foi um grande elogio que ele recebeu, né? Loucura, hein? Quer dizer, Sócrates brasileiro. Que seria o Olavo de Carvalho, que entre vários livros escreveu o Imbecil Coletivo. É isso, Fernando? Imbecil Coletivo é um dos best-sellers que ele escreveu, né? O Olavo, ele faleceu em 2022, pouquinho, né? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Mas esse elogio ele recebeu acho que no especial da Brasil Paralelo. E alguns imbecis comemoraram o desencarne dele. Eu falei, cara, esse cara é eterno, ele virou purpurina, ele é um mestre Yoda. Ele não morreu, ele desencarnou. Tanto que é bem interessante que ele mesmo falava assim, a minha filosofia, a minha preocupação não é para o momento agora, para daqui 30, 40, 50, 100 anos. Né? Então ele foi alguém que escreveu muito à frente mesmo do tempo dele. Independente se você gosta ou não, cada um vai ter uma opinião do Olavo, né? E quando ele é comparado com Sócrates brasileiro, tem dois motivos. Um, pelo fato de fazer as pessoas refletirem e pensar, e o Sócrates era um grande pensador. Sim. Né? E o segundo é que ele causou um incômodo na sociedade em geral, igual Sócrates causou também. Certo. Né? Tanto que Sócrates foi perseguido. E assim, não estou colocando Olavo e Sócrates no mesmo nível, na mesma balança, não é isso. Mas dentro do Brasil ele foi um dos maiores filósofos e que justamente andou numa direção contrária ao senso comum. É um tesouro nacional. Pode-se dizer que tesouro que nacional. Ele é um tesouro nacional, como outros grandes pensadores que a gente tem, cada um na sua esfera de visão de mundo, né? Mas o Olavo, antes de tudo, ele foi um grande contestador. Né? A gente tem figuras excepcionais no Brasil. Né? Você tem, por exemplo, o Dr. Clóvis, que ele se intitula de uma forma que eu gosto muito,
É aquela forma que eu falo assim, eu quero ser assim quando crescer, sabe? Tá. Que o Dr. Clóvis, ele é um grande explicador. Né? Dr. Clóvis. Dr. Clóvis de Barros Filho. Depois preciso conhecer mais o trabalho dele. Ele é sensacional e ele é um grande explicador. É filósofo, especializado em ética e é um grande explicador. Ele gosta de pegar temas complexos e explicar, sabe, de maneira simples para qualquer um entender. Assim como ele tem o Pondé, tem o Karnal, tem o Cortella, né? Nós estamos numa fase muito boa de bons pensadores. Independente se é de direita ou de esquerda, essa que é a verdade. Independente se é de direita ou se é de esquerda. E o Olavo, ele foi um dos pensadores, talvez o mais ácido, o mais crítico, né? Por isso que fez muito barulho. O que eu gosto de ficar observando, principalmente esses palestrantes, esses filósofos mais reconhecidos no Brasil hoje, que eu percebo assim, posso até estar errado. Não sei se eu sou manipulado, não sei se eu sou induzido, achar lindo e maravilhoso eles falando, mas a sensação que eu tenho, que por mais tendências que eles tenham, eles acabam tendo um certo grau de transparência e um certo grau de ética, dignidade em relação ao que eles falam. Por exemplo, olha, eu gosto da cor azul, mas reconheço as qualidades da cor amarela. Ou eu gosto da cor amarela, mas reconheço as qualidades da cor azul, independente dos motivos. Então, a sensação que eu tenho é que eles têm esse respeito pelo outro, pelo oposto. Já pessoas que querem passar por filósofos, ou que querem passar por políticos, que querem passar por intelectuais, não. Eles vão para agressão, para ofensa, para o xingamento. Como uma vez eu vi uma jovem senhora, não me lembro o nome, falando que odiava a classe média. Uhum. E aí uma outra pessoa, eu cheguei e fiz uma pergunta, falei assim, mas na sua visão o que é ser classe média? Ela falou, Saulo, hoje em dia para mim, ser classe média é uma pessoa que cada vez mais depende menos do Estado. Falei, olha que interessante, independente do valor que ela recebe. Então, quando eu pego essas duas opiniões, de um lado um ser humano falando que odeia a classe média, e de um outro lado um outro ser humano falando que classe média é aquela pessoa que cada vez mais depende menos do Estado, olha as reflexões que podem acontecer. Então, por que você odeia a classe média se a classe média não depende do Estado, não gera custo para o Estado? Muito pelo contrário, gera impostos para o Estado. Então, esse tipo de... Quando você confronta essas duas posições, a conta não fecha. E o que eu estou entendendo do Olavo de Carvalho, o pouco eu estou conhecendo, sábado, domingo passado, eu me lembro que eu assisti um podcast de um rapaz falando sobre o imbecil coletivo. Tem umas 2 horas e meia, tanto que... Foi o especial do Brasil Paralelo. Do Brasil Paralelo. Eu peguei e assisti um pedaço no sábado e um pedaço no domingo, mas consegui manter a essência. Eu falei assim, nossa, que aula! Exato. E a sensação que eu tenho, pelo pouquíssimo que eu conheço do Olavo de Carvalho, e daqui para frente vou conhecer mais, com certeza, vou assistir mais, vou ler mais, vou estudar mais, a sensação que eu tenho é que a missão dele de vida é fazer o outro realmente pensar da forma correta. Sim. É a sensação que eu tenho. E eu acho que por isso, talvez, que o Olavo gerou tanto incômodo. Tá. Porque quando você falava assim, eu penso A, ele trazia a reflexão de, mas por que você está desconsiderando B? Boa. E isso é extremamente perturbador, entendeu? Né? No livro Imbecil Coletivo, basicamente a gente pode resumir de uma forma injusta, porque tem muito mais coisa, mas tem 2 mensagens principais. A primeira mensagem que ele traz é a busca pela verdade. Certo. Pela verdadeira verdade. A verdade verdadeira, isso. E a segunda é pensamento crítico, é senso crítico. Né? E eu vejo uma linha de construção de que você não tem como chegar na verdade verdadeira sem ser
pelo pensamento crítico. Porque o pensamento crítico, ele acaba sendo um eliminador de hipóteses vazias. Vazias, né? Tá? E ele retrata com vários exemplos nesse livro de maneira brilhante. E isso gera incômodo, porque alguns exemplos são muito fortes. Nossa. Você sabe que me assusta um pouco, hoje em dia, é assim, a necessidade de menosprezar o outro. Então, às vezes você vê recentemente eu vi um debate de duas jovens na internet, no YouTube. Eu não vou entrar aqui na polêmica, mas uma das duas mulheres, na verdade tinham 3 ou 4, uma delas foi tão ofensiva com a outra jovem que eu fiquei assim impressionado a que ponto chegou o que o pessoal está chamando de debate hoje. Eu falo, para mim, o processo de debater uma ideia é você apresentar por que o azul é importante e o outro apresentar por que o amarelo é importante. É só isso. Agora, quando um fica falando mal do azul e o outro fica falando mal do amarelo, então isso não é debate. Isso aí, sei lá, E aí a gente entra numa técnica que é muito comum, que é quando você perde na ideia, você ataca a pessoa. Tá. Você pode perceber que nesse caso, que aconteceu nesse podcast, eu assisti também, o ataque virou a pessoa e não a ideia da pessoa. Sim. E isso é extremamente prejudicial, porque assim, é como se nós dois estivéssemos discutindo algo e de repente você fala assim, mas isso não tem validade porque você é careca, Fernando. Tá. E começa a atacar algo. Tá, mas isso não tem relação com o tema. Então cria-se uma cortina de fumaça atacando a pessoa para tentar desqualificar a ideia dela por algum defeito, por alguma situação que você não considere como perfeito. Mas aí percebe que você fugiu do senso da discussão da ideia. E aí, no caso, a pessoa que faz esse ataque, ela está demonstrando o quê? Uma falta de capital intelectual, uma falta de competência para seguir no debate, até um lado, uma atitude imbecil, né? E é justamente disso que acaba tratando o livro. Porque você me explicou, eu não sabia, a palavra imbecil é aquela pessoa que pensa nela, né? Não, isso é idiota. Idiota, desculpa. Idiota pensa nela. O idiota. Imbecil, na verdade, ele vem do latim também, que o in significa sem ou falta de, tá? Eu não lembro a palavra em latim agora, e o becil vem, se eu não me engano, é de becaulis ou alguma coisa assim, que significa cajado. Tá. Então, se você fosse construir etimologicamente a palavra imbecil, significa a pessoa que não tem um cajado para se apoiar. Nossa. Ou seja, alguém que é frágil, né? Alguém que não sustenta as suas opiniões porque não tem base. Ou usa o cajado para bater no outro. E aí, quando parte para agressão ao próximo, sim, usa o cajado do outro, porque o imbecil não tem o seu cajado, para querer descredibilizar o outro. E isso a gente vê acontecer em debate, né? Não, você sabe que eu me lembro assim, gente, uma das minhas, na minha lista de coisas importantes que eu aprendi com o Fernando, que não são prioridades, são coisas importantes, uma das coisas importantes que eu vou fazer na minha vida é ler e estudar os elementos básicos, pelo menos os elementos básicos da Bíblia. Como nós não estamos estudando Sêneca, estamos estudando Maquiavel, Platão, Olavo de Carvalho, por que não estudar a base da Bíblia, que é um livro tão respeitado no mundo inteiro por milhares, milhões, bilhões de pessoas ao longo de séculos e séculos e séculos? É lógico que muitas versões foram deturpadas, mas isso é uma outra história. Mas por que não estudar? Então eu realmente quero estudar isso. E eu me lembro de pessoas que viraram para mim, você já leu a Bíblia? E eu falei, não. Você é um imbecil. Falei, caramba, calma. Falei, calma. E aí, assim, veja... me atacou por quê, sabe? Então, mas agora, talvez, ao entender o que significa a palavra imbecil na etimologia, você tira a agressividade. Porque quando a pessoa fala assim, você não leu a Bíblia, então você é um imbecil...
Provavelmente ela não pensou nisso, mas vamos pensar que talvez ela só tenha dito, sem a Bíblia você não tem apoio. Pronto. Porque imbecil é quem não tem apoio, é frágil por não ter apoio. Sim, né? E para quem segue o conceito religioso judaico-cristão, né? Que aí o judaico vai focar no Antigo Testamento, o judaico-cristão Antigo e Novo Testamento, Nova Aliança, é um fato. Aquele que não leu e que não estuda é um imbecil, porque não tem apoio para as atividades. É que o imbecil assumiu um significado muito pejorativo hoje. Né? Ah, sim, como uma série de palavras também, né? E esse era o ponto que o Olavo traz no livro, tá? Porque ele fala assim, ó, o imbecil coletivo, como que surge? As pessoas deixam um senso crítico, fazendo um resumo bem superficial. Tá. As pessoas deixam o senso crítico, pensamento crítico de lado e passa a repetir slogans, passa a repetir ideias, sem sequer dar o trabalho de entender o que aquela ideia significa. Nossa, que loucura, hein? Só que, enquanto ele é um imbecil individual, ok, o problema é que existe um desdobramento em que um começa a repetir a imbecilidade do outro e não sabe nem do que está acontecendo. E vai deturpando no caminho também. Vai deturpando no caminho, e aí você vê algumas aberrações que beiram o ridículo, segundo o Olavo. Tá? E antes que alguém fale alguma coisa assim, mas o Olavo era de direita. Cara, o Olavo ele tinha uma visão, primeiro ele era de esquerda e depois ele passa para a direita no cenário político. Tá? Quando novo ele era de esquerda, era esquerdista, depois ele passa para a direita. Tá. Mas o Olavo ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele falava o seguinte: no início, o imbecil coletivo era esquerdista. Tá? Porque você tinha uma catequização na universidade com slogans e temas de esquerda, sem sequer entender o que ele significava, então as pessoas ficavam igual papagaio, e todos repetindo, daí que veio o imbecil coletivo. Porém, depois que a direita entrou no poder, o imbecil coletivo é tanto de direita como de esquerda. Por quê? Porque no final do dia, o imbecil coletivo é causado pela falta de pensamento crítico. É como se você fizesse os dois extremos daquela tabelinha de pH. O extremo de 0 a 7, que seria 0, é ácido. O extremo de 7 a 14 é base. Exato. Os dois matam. Os dois matam. Soda cáustica mata e é base, e ácido lá, o 0 então os dois destroem. Então, o imbecil coletivo, tanto de direita como de esquerda, ou o neutro, ele continua sendo um imbecil coletivo, né? E ele causa muito incômodo. Na realidade, atitude imbecil, vamos falar assim, atitude imbecil, fica mais respeitosa, né? A atitude imbecil, pensamento imbecil, pensamento né? imbecil, e aí ele traz temas da atualidade, e por isso que gera muito incômodo, né? Por exemplo, quem é de esquerda é a favor da população mais pobre. Beleza. E realmente, quando você tem um governo de esquerda, você tem mais programas sociais, tal. Mas ele se questiona assim, mas ninguém para refletir que justamente porque a esquerda tem um programa voltado para a população mais pobre, é interesse da esquerda que tenha mais pobre. Porque senão acaba o programa, senão acaba a missão de vida dela. Sim. Então, ele fala, é tão difícil imaginar que para a esquerda a questão não é sair da pobreza, mas é continuar na pobreza para que ele consiga continuar vendendo a solução do problema. Na década de 80, 90, me lembro de uma música que falava assim, polícia, para que polícia? Eu falei assim, gente, eu servi o exército, para mim é uma honra e um privilégio ter servido o exército, e é uma das maiores e melhores experiências que eu tive na minha vida. Tenho amigos hoje de 45 anos, irmão de armas, né, e de bandeira, então é uma honra e um privilégio.
Ah, mas tem muita coisa dentro do exército que é errado. Cara, tem muita coisa errada em qualquer lugar. Então, sinto muito. Qualquer lugar está cheio de coisa errada. E eu me lembro que eu falava, não, a polícia como entidade é uma coisa necessária, porque a gente precisa de uma organização para nos ajudar, para dar um suporte à nossa segurança. Maravilha. Mas depois, você fazendo uma certa reflexão, é exatamente isso. Se você tirar lá polícia para quem precisa de polícia, pobreza para quem precisa de pobreza. Se você trocar isso, você obriga a pessoa a pensar, a refletir no assunto. E por isso que ele já era muito incômodo, sabe? Porque, se eu vendo um programa de governo por décadas de benefício para a área social, para quem tem uma maior vulnerabilidade financeira, eu não estou dizendo que não precise, porque precisa muito de apoio. Claro. Mas, é difícil imaginar que também é interesse dele que as pessoas continuem na faixa de miséria para ele poder continuar com um discurso que existe. É o que acontece no Brasil há 70 anos, 50 anos, 30 anos. É o que acontece no Brasil e no mundo, né? Há muitos anos, tempo, né? Então, quando ele traz esse incômodo, e vê, isso não é a opinião do Fernando, do Saulo, a gente está trazendo exemplos que ele traz, que ele traz para reflexão. Gera um incômodo, você fala, é verdade. E aí ele provavelmente chamava de imbecil, porque cara, como todo mundo sai repetindo um negócio, imbecil coletivo, sem avaliar se faz sentido. Porque quando você tem um pensamento crítico, você fala assim, cara, não faz sentido isso. Eu vou falar uma coisa para você, Fernando, é o seguinte, o meu pai era um homem que ele nasceu na Argentina, com 2 anos veio para o Brasil. Com 18 anos voltou para a Argentina para servir o exército militar, fazer o serviço militar lá. Muito bem. Quando ele voltou para o Brasil, meu pai era um homem que saiu do exército com uma mão na frente e outra atrás. Veio para o Brasil, foi arranjar um trabalho, começou a trabalhar como sucateiro, foi trabalhar em navio de transporte, ficou 2 anos embarcado, indo para os Estados Unidos, voltou com navios e tal. E você vê, era um homem que tinha um quarto no primário. E ele poderia muito bem ter vivido no meio do mato, ou então numa comunidade que hoje o pessoal chama de favela. Até o Diego falou, não, eu continuo chamando de favela, né? Porque é favela. E favela, a gente tem um nome tão interessante. Eu estava pesquisando sobre a etimologia das palavras. É um nome muito interessante, é uma preservação da história nossa, né? Interessante depois pesquisar sobre isso. Não estou falando se é bom ou se é ruim, estou falando que é um fato. E meu pai poderia muito bem ter sido um zero à esquerda. Que nada, trabalhou a vida inteira, construiu a vida dele, comprou a casa, comprou o carro, comprou o imóvel. E sempre trabalhando, comprando e vendendo sucata, sempre foi um trabalhador. Então, eu acho que o ato de ser pobre é muito mais uma questão de escolha do que necessidade. Quer dizer, a pessoa escolhe ser pobre. Ah, mas eu sou burro, sou ignorante, sou analfabeto. Cara, se esforça. Tem muita gente colhendo aí alface para o filho chegar e fazer uma faculdade de medicina e engenharia e se tornar um puta profissional com isso. Várias histórias assim. Provavelmente o que o Olavo diria cara, esse é um tema tão complexo pra gente como imbecilidade querer resolver. Exatamente. Provavelmente se ele tivesse a mesa aqui, ele diria assim, o que importa chamar de favela ou comunidade? Porque isso não resolve o problema do cara, A carne continua sendo a mesma. Entendeu? O cara continua tendo dificuldade, o cara continua não tendo acesso ao que precisa. Ninguém para pensar que isso é só uma cortina de fumaça, enquanto A briga falando que é favela e B briga falando que é comunidade, o cara continua lá atrás se ferrando e ninguém fazendo e resolvendo o que precisa resolver. Eu estou com uma cárie no meu dente, tá doendo pra caramba. Não é cárie, é uma manifestação na superfície dental. Cara, tá doendo, resolve. Não, vamos mudar o nome, cara. E aonde vem o imbecil coletivo? Que assim, primeiro teria um argumento do porquê a comunidade não é favela e todo mundo começaria repetir que é comunidade, daí o coletivo, e você tira a atenção do problema real.
Eu assisti recentemente uma palestra daquele político Paulinho Serra, aqui da região do Grande ABC. E ele estava falando exatamente sobre isso. Olha, nas redes sociais você vê A atacando B, B atacando C, C atacando C, mas isso resolve os problemas de uma cidade? Não. Não. Então é muita balela, é muita conversa jogada fora. E muito programa aí que só oferece entulho, mas as gemas preciosas, cadê? Não oferece. E assim, é natural que o Olavo ele tenha usado mais exemplos de esquerda do que de direita, porque nós passamos por um longo período de esquerda no poder. Sim, sim. Entendeu? Mas eu tenho uma convicção muito grande que a imbecilidade é independente do lado. Ah, não, sim. Imbecilidade é fruto de manipulação de massa. Sim, e de novo, velho, o tema, o imbecil coletivo, ele vem com a provocação do quê? Vamos entender o que traz de provocação. Tá. O Olavo, ele era apaixonado por buscar a verdade. Tá. Ok? Só que para você buscar a verdade, você tem que ter pensamento crítico. Por quê? Você precisa ter pensamento crítico para desconstruir o que são inverdades e cortina de fumaça. Sim. E não cair em contradição. Então tem até um exemplo que ele dá em uma palestra que ele fala assim, independente de ser a favor ou contra a cota, certo. Ninguém parou para pensar que quando você fala de cota e beneficia cota, você está indo contra o artigo da Constituição que todos são iguais? Exatamente. Isso é o exemplo do imbecil coletivo. É a mesma coisa se pegar uma rua, né, que tem 10 metros de um lado, 10 metros do outro, e falar assim, bom, agora para resolver o problema de ciclismo, eu vou colocar uma faixa no meio de 4 metros e vou atrapalhar os dois lá. Vai ficar os três... atrapalha o trânsito, daí de repente uma pessoa que anda de bicicleta naquele lugar ali que foi mal elaborado é atropelada, nossa, uma vítima. Cara, você tá vendo que essa pista tá errada? É todo um processo que vai destruindo a essência e colocando ser humano contra ser humano. E aí você entende o porquê do incômodo, porque pensamento crítico, cara, gera incômodo. O que você quer dizer com isso, Saulo? Não, explica. Tá, explica. O que você quer dizer? Qual é o seu raciocínio? Não, porque eu ouvi fulano de tal pensar isso. Pô, cara, desculpa. Você tá imbecilizando uma ideia que pode ser super rica em se tornar um papagaio. Você tocou no assunto uma vez, uma jovem, uma menina virou para mim e falou assim, você já leu alguma coisa sobre feminismo? Eu falei assim, isso é problema meu. Eu vou ler aquilo que eu quero ler. Aí ela começou a me ofender. Eu falei, caramba, me ofender mesmo, não foi pouco não. Eu falei assim, jovem, se ler sobre esse assunto gera uma atitude como a sua, então eu prefiro não ler. Então o que eu fiz? Procurei documentários, procurei profissionais qualificados, comecei. É lógico que uma hora eu vou comprar os livros, tá, para ler mesmo a fundo, porque aí é a responsabilidade. Enquanto isso eu não vou falar nem bem nem mal. A sensação que eu tenho é que existe uma deturpação de várias propostas sociais e muitas deturpações pesadas para controlar as massas e jogar um contra o outro, independente da bandeira que você levanta. Gente, vamos proteger as mulheres? Claro que vamos proteger as mulheres. Meu Deus do céu. Vamos proteger os homens? Claro que vamos proteger os homens. Agora, usar isso como bandeira para um agredir o outro, eu acho isso muito perigoso. Então, e aí de muito novo perigoso. A gente retorna para o Olavo, que é o negócio do teatro das tesouras. Né? Que ele falava, por exemplo, que o Brasil nunca teve direita, sempre foi esquerda. Né? Que quanto mais quem era centro alguma coisa chamava-se de direita, mas nunca foi. Entendi. Né? E talvez no imbecil coletivo ele nessa hora falaria assim, porra, mas ninguém parou para estudar o que significa ser de direita antes de falar de uma besteira dessa. Você falou uma coisa que, gente, entenda assim, independente de partido político,
Uma coisa que me assustou muito e me decepcionou muito, foi a atitude do Geraldo Alckmin de se tornar o vice-presidente do atual governo. É um direito dele, é uma escolha dele, respeito isso. Você não tem ideia como eu respeito. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda. Se você entrar aqui na sala, vou te tratar com educação e com respeito. A única coisa que eu peço é, me respeita também, porque mau caráter, aí eu quero distância. Gente do mal mesmo, eu quero distância. E o que me assustou, o que me decepcionou, não é o fato dele ter se tornado vice-presidente do atual presidente. Não, mas todo o histórico político dele. Tu sabe, você passou 20 anos lutando contra essa xícara. E na última semana de completar 20 anos que você passou lutando por essa xícara, de repente você compra metade das ações dessa xícara. Eu acho perigoso isso, sabe? Eu falo, caramba, você passou a vida inteira falando que fumar faz mal para a saúde e de repente hoje você é dono de 40% das ações dessa fábrica que você passou falando mal a vida inteira. E provavelmente... Isso que me decepcionou, sabe? E provavelmente, ô Saulo, o que ele talvez falaria assim, cara, você que sempre votou na esquerda, quando houve esse movimento, continuou voltando? Porque assim... Olha! É muito mais um afrontamento de reflexão. Sim. Tá? Claro, a gente poderia ficar citando trechos do livro que são trechos sensacionais, mas vamos nos ater nesses dois pontos. Busca da verdade... Tá? E pensamento crítico. O maior combate no imbecil coletivo é para de ser um imbecil e comece a pensar criticamente. Ah, mas por qual viés? Não importa. Analisa e toma uma decisão pelo que você entendeu de forma a pensar criticamente. Isso faz uma diferença gigantesca, porque aí você olha assim e fala, pô, não faz sentido. Você falou uma coisa que é muito legal. Você me lembrou um professor, a gente chamava ele de tio Pedro, na faculdade. Ele era professor de mecânica, então a gente tinha lá algumas equações, algumas questões que falavam assim, olha, eu não sei, eu tenho aqui uma linha reta que é a nossa direção. E o sentido do movimento da partícula pode ser para a direita ou como para ser para a esquerda. Eu não sei para onde a partícula está indo, se é para a direita ou para a esquerda. Mas eu vou descobrir qual que é o sentido, se ela está indo para a esquerda ou para a direita, na hora que eu ver o sinal no final da equação. Então, às vezes, você vai lá, faz a equação todinha, achando que a partícula está indo para a direita, mas não, no final a equação mostra um sinal negativo. Então, você descobre que a partícula está indo para a esquerda. Legal, não tem problema, o importante é que você fez a equação. Que o que é? A atitude de fazer. Exato. Então, se você é de esquerda ou de direita, não importa. O importante é, mas por onde eu começo? Vai e faz, cara. Ó, eu vou te... Vai e faz. Eu vou dar um exemplo. Lá na frente você descobre. Eu sempre respondi o que eu penso. Tá. Eu não sou de ficar dando volta. Tento reduzir, responder com educação. Sim. Muitas vezes. Sim. Na maioria das vezes eu consigo, nem sempre. Tá. Mas eu sou direto e o que eu falo é o que eu penso. E amanhã eu posso pensar diferente, falar uma coisa diferente. Sim. Mas no momento que eu falei, é realmente o que eu penso. E quando você olha, por exemplo, quando veio essa bipolaridade gigante, né, de esquerda ou direita, eu dava muita risada, porque dentro da família, todo mundo falava, o Fernando é comunista, porque estudou na USP, bebeu água da USP, porque eu fiz mestrado lá, e virou comunista, não sei o que, comunista de iPhone, tal. E no meio profissional, todo mundo falava, você é de direita, você é Bolsonaro raiz. Sim. E eu falava, caceta, isso importa tão pouco. Primeiro que eu não sou nem esquerda nem de direita. Segundo que eu não tenho paixão por nenhum político, porque eu acho que todos são idiotas e todos estão para te ferrar. Boa. Eu gosto muito do conceito argentino, que você comentou que seu pai era argentino, né? Sim. Que fala, se há governo, se há governo, você encontra.
Entendeu? Então, assim, eu posso apoiar a hora que entrar, eu sou oposição, porque eu vou cobrar para que ele faça. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tanto faz ser de esquerda ou direita. Faça a coisa certa. Faça o que você prometeu, porque eu dei o meu voto com base numa promessa. Sim. E aí ninguém para pensar, por exemplo, já que a gente falou um monte de esquerda, vamos falar também de direita para não parecer, para equilibrar o jogo. Claro, tá? claro. Pô, ninguém para sequer pensar que quando um político fala assim, no meu governo acabou a corrupção, ninguém para e fala assim, acabou a corrupção, só não teve investigação. Ah, boa. Entendeu? Boa. Porque aqui eu não quero falar que todos são corruptos ou supostamente corruptos. Não é isso, não. Nem essa é a nossa intenção. E também não é nem esse o tema, mas, pô, não espanta que ninguém para e fala assim, peraí, até X de dezembro era todo mundo corrupto, esquerda, direita, centro, baixo e tal, muda milagrosamente. Acabou a corrupção? Você tocou num assunto que... Acabou ou só não está... Não está sendo investigado? Sendo investigado. Tá? Ninguém chega e fala assim, cara, é uma imbecilidade falar não tem meta e quando alcançar a meta, dobra a meta. Para não falar que agora eu estou falando de direita, já que é direita e esquerda. Pô, ninguém chega e fala assim, filho, o que você quis dizer com isso? Com essa porcaria? Como assim? Não tem meta. Quando alcançar a meta, dobra a meta. Porra, mas não tem meta. Como vai alcançar a meta? Sabe, ninguém tem um pensamento crítico de falar assim, isso, né? Meu, tá te enrolando na cara dura e aí o imbecil coletivo vem o quê? Você vai repetir isso como um padrão de vida, como uma filosofia de vida, sem nem entender o que a pessoa quis dizer. Você sabe que eu estava conversando com uma... Gente, com todo respeito, a gente está fazendo reflexão aqui, não é... Quando a gente for falar de política, eu vou colocar lá no quadro Democracia em Foco, vou trazer advogados, a gente está falando do ponto de vista de... Não, eu sempre estou trazendo meu amigo Coronel Silas. Quando a gente fala de política, ele é coronel da PM, advogado, é conhecedor de segurança pública, metropolização, e a gente faz. Mas a gente está falando de filosofia e arte do pensar. Então, olha que interessante, eu me lembro de uma jovem que batia na tecla, assim, porque agora dobrou o número de agressões contra as mulheres nas casas. Aí eu fiz a seguinte, juro por Deus, eu fiz a seguinte questionamento, de boa, falei assim, dobrou a agressão ou dobrou as denúncias? A mulher queria me matar, quer dizer, como já se viu, não sei o que. Eu falei, mas não, porque assim, eu também sei de homens que estão sendo agredidos por mulheres. Mas as mulheres são mais agredidas. Eu falei assim, eu sei, mas é um ser humano sendo agredido por outro ser humano. Aí você percebe que vira uma discussão sem caramba, base. Esse é a ideia... que resume, por exemplo, o imbecil coletivo. Porque você ficar discutindo em cima de uma fumaça sem entender o que está discutindo. O que me assusta, Fernando, é o seguinte, se um ser humano é agredido por outro ser humano... de ser homem, mulher... alto, baixo, gordo, como você falou, careca, com cabelo, sem cabelo, branco, preto... Foi agredido, ponto. Ele foi agredido. Imagina um ser humano no meio da rua... tomando uma surra de toco só porque o cara quer roubar a pessoa quer roubar o outro, tirar o tênis, tirar o celular. É uma agressão. Então é um ser humano agredindo um outro ser humano. Entende a importância do pensamento crítico? Aí você vê, por exemplo, alguém falar assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas essa palavra não pode usar. Cara, peraí. Como você é a favor da liberdade de expressão e essa palavra não pode usar? Exatamente. Não, é que tem palavras que são impronunciáveis. Então, a liberdade de expressão é relativa. E assim, de novo, tanto faz o que a pessoa acredita, eu tenho a minha convicção, e nisso eu gosto muito do que o Dr. Clóvis fala de Sócrates e Platão, que eu uso para fechar daqui a pouco. Então, assim, tanto faz, eu tenho a minha convicção, tá? Eu posso achar que liberdade de expressão tem que ser o extremo, assim como eu acho que pode ser liberdade de expressão tenha limites, isso pouco importa, mas não gera incômodo que
que a pessoa não veja um mínimo de divergência. Sim. Eu sou a favor da liberdade, mas algumas palavras não pode ser... Pô, então fala que é a favor da liberdade relativa. Pronto. Pensamento crítico é isso, é você contestar, né? Eu falei do Clóvis, do Dr. Clóvis de Barros Filho, e eu gosto muito de responder igual ele, fazendo um plágio na cara dura quando alguém pergunta, tá, mas quem você acha que tá certo? Pronto. Né, que ele conta que estava dando uma aula e ele estava explicando o amor segundo o Eros e o Filos, né, a escola socrática contra, se eu não me engano, é Sócrates e Platão, posso estar confundindo. E aí o aluno chega para ele e fala assim, tá, mas quem tem razão, Sócrates ou Platão? Nossa. Ele fala, você acha mesmo que eu teria audácia de achar, de saber julgar? Os dois são geniais. Eu sei quem não tem razão. Quem não tem razão sou eu. O professor falou isso. Quem não tem razão sou eu. Entendeu? Eles têm razão. Os dois têm, porque os dois têm argumentos sólidos. Sim. Né? Então, eu vejo muito, o Saulo, um imbecil coletivo. E aí a gente tem que separar o autor da pessoa. Olha. Porque o Olavo, por ser muito imbativo, por ter um linguajar muito simples, falava muito palavrão. Total. Ele arrumava muita briga na internet. Né? E sabia atirar. E sabia provocar. Né? Do mesmo jeito esse negócio de assim, não pode atacar a pessoa. Ele atacava, porque a hora que ele chegava ele falava assim, vocês de esquerda é um bando de imbecil. Ele falava tá mesmo. atacando, né? Então assim, por mais que vamos separar, o imbecil coletivo só fala assim, tenha pensamento crítico para encontrar a verdade. Ou seja, antes de sair repetindo, pensa, porra, igual ele falaria. Claro, Pensa. Claro. Faz sentido isso ou você só está sendo um papagaio? Sim. Você sabe que isso gera um problema até... A gente vê algumas palavras, principalmente na internet, que as plataformas, elas são obrigadas a falar, olha, é bom evitar essas palavras porque senão vai gerar mais problema do que solução. E as próprias empresas são obrigadas, às vezes, até, eu sei que existe alguns, parece que existem alguns algoritmos que identificam umas palavras que elas são, tecnicamente, seriam proibidas, não porque a empresa quer, mas que vai ter pessoas enchendo os pacotes. E isso me leva a essa questão de você podar o outro. Você pode criticar, mas você não pode falar a palavra A, B, C ou D. Então, caramba, que reflexão é essa? Que questionamento é esse? Quer dizer... Que país é esse? Que sociedade é essa? Então não é liberdade de expressão plena. Então não é liberdade de... Então, e o que mais também me assusta é que um grupo de 50 mil, 100 mil pessoas manipulando 50 milhões, 60 milhões, mais até, de pessoas. E parece que a grande maioria, a sensação que eu tenho, posso estar errado, que a grande maioria das pessoas gosta de ser liderado. Me assusta isso. As pessoas gostam de ser liderado. Essa manipulação não é inconsciente, de forma muito bem pensada. E não é de esquerda, direita, centro, em cima ou embaixo. Sim, qualquer organização. Porque do mesmo jeito que você tem 50 milhões que votou de um lado, quase 50 milhões que votou de um lado, você tem quase 50 milhões que votaram de outro. Sim. E cada grupo de 50 milhões foi manipulado por frases vazias. Certo. Então, o afronto principal é, cara, para de ser um imbecil. Isso. Tenha pensamento crítico. Deixa eu dar um exemplo super curto pra gente fechar. Por favor, fica à vontade. Que eu tô de olho aqui no horário. Faltam 5 minutos, isso. Você já ouviu falar, pensa e muda seu resultado? Opa. O poder do pensamento? Já ouvi falar. Você já pensou o que isso significa? Cara, eu já fiz várias reflexões sobre isso, mas nunca cheguei a nenhuma conclusão. Profunda, vai. O Olavo diria que você é um imbecil coletivo. Porque caso você repita
Entendi. Não, Fernando, eu não repito, porque como eu não entendi, eu não repito. Tá exatamente. Ótimo. Mas se você fosse o cara que sairia, não, o poder do pensamento, pensa e acontece, sem ter entendido a estrutura, pô... Um abraço. E você estaria dentro do imbecil coletivo. Nessa semana eu entrevistei a nossa grande amiga a Rose Sena, e ela é psicóloga e advogada, e nós estávamos conversando sobre isso. Eu falei, olha, pensamento muda comportamento. Tá bom, no meu caso, Saulo Tadeu Apes levou 27 anos para eliminar mais de 90 quilos. Boa. Então o pensamento mudou o comportamento, mas se durante esses 27 anos eu não tivesse disciplina, atitude, resiliência, perseverança, objetividade, planejamento, eu não teria eliminado mais de 90 quilos de maneira saudável. Eliminei mais de 90 quilos de massa gorda. Então, o pensamento muda, o comportamento muda, mas existe um processo que para mim levou 27 anos. Para você pode ser 27 dias, então, para o outro pode ser 27 horas. Existe um processo. Existe um processo. E quem é classificado no imbecil coletivo do Olavo de Carvalho fica raso a ponto de não entender o processo, por isso que não tem pensamento. Não quer passar pelo processo, e não quer, às vezes, porque nem entende e aí fica repetindo e fica aquele negócio, não, pensa positivo que tudo vai dar certo e sai propagando imbecilidades, segundo o Olavo, sem nem entender o que significa. Vamos entender isso. O pensamento muda resultado. Eu acredito nisso. Tá? Por quê? Vamos pegar de trás para frente. Resultado é reflexo do quê? De hábitos. Hábitos. Ok? Me fala seus hábitos que eu consigo imaginar seu resultado. Ótimo. Pessoa que come, por exemplo, emagreci 21 quilos. Cara, eu comia pizza se deixasse 3, 4 vezes por semana. Meu hábito de pizza 3, 4 vezes por semana fez eu engordar. Tá? Dormia super pouco. Às vezes, ficava comendo só besteira. Meus hábitos refletem resultados. Olha que loucura, então, resultado é reflexo de hábitos. Hábitos são reflexos de comportamentos. Comportamentos são reflexos de pensamento. Então, quando eu mudo o pensamento, eu começo a mudar o comportamento. Quando eu mudo o comportamento, eu começo a mudar meus hábitos. Quando eu mudo meus hábitos, eu mudo o resultado. Logo, pensamento muda resultado. Mas vê que tem um processo? Tem um raciocínio. Tem um racional. Agora, vamos fazer de maneira propositiva? Pô, adoro comer chocolate. Não é o meu caso, não sou fã de chocolate. Mas adoro comer chocolate. Vamos pegar esse caso. Resultado... Glicemia alta. Porque eu como muito chocolate. Minha glicemia é alta porque é reflexo de comer chocolate 3 vezes por dia. Qual é o comportamento que me leva a esse hábito? Cada vez que eu vou comprar no supermercado, eu compro 4 caixas de bombom. E deixo em casa. Certo? Esse comportamento é função de um outro sentimento. Ele reflete um outro sentimento. Por que eu compro isso? Porque quando eu me senti vulnerável, tal, angustiado, o chocolate é docinho, libera dopamina, dá acolhimento, então eu curo uma ferida emocional. Beleza? Começo a entender que eu não preciso do chocolate para aquela ferida emocional. Beleza? Paro de comprar chocolate quando eu vou no supermercado. Comportamento. Paro de comer chocolate todos os dias. Mudança de hábito. Boa. Vou emagrecer? Vou emagrecer. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Vê, isso é um resumo bem simplista. Então, pensamento muda resultado? Claro que muda. Mas tem uma estrutura. Resultado, reflexo de hábito, reflexo de comportamento, reflexo de pensamento. Aquele canal que eu te falei da Tatiane Feltrin, uma vez ela falou uma coisa que é verdade. Ela falou assim, eu li um documento com 16 páginas, mas para nós que somos leitores de livros de várias páginas, dezenas, centenas de páginas, ler 16 páginas é café pequeno. Ou seja, o hábito de ler para ela é tão gostoso, tão gratificante, que ela lê, sei lá, 20 livros por mês, assim, além de ler, ela lê, estuda o livro, assimila o livro e depois ensina o que está lá.
É isso. Então, quando ela faz todo esse processo, o cérebro dela está tão preparado que ela pegar um documento, seja lá de qualquer lei, e ler 16 páginas, ela fala assim, meu Deus, isso daqui é ridículo. E aí, Saulo, é claro que você fala assim, Fernando, para você mudar o hábito de não comer chocolate é fácil porque você não gosta. Pô, mas eu não tô falando isso. Sim. Eu não tô falando que é igual. Sim. Cara, para cada um vai ser uma dificuldade, porque para cada um tem uma questão emocional, tem um gosto envolvido. Não, e você tocou num assunto muito importante. Tem gente que bebe e não gosta de bebida, mas mesmo assim continua bebendo. É uma loucura, né? Porque tem um emocional por trás. É uma loucura, né? E o emocional tá ligado com o pensamento. Falei em pensamento, eu acho que acabou, né? Eu fiquei triste. Acabou, né, o Gabriel? Acabou nosso tempo. Então, olha, assim, eu penso que o Gabriel tá acelerando o relógio, viu? Você tá acelerando. Você sabe o que acontece? Uma coisa também, Fernando, é o seguinte. Como esse quadro, Reflexões, ele está aguçando a nossa mente. Te juro por Deus, às vezes eu estou escrevendo a lauda e a pauta, normalmente eu fazia 10, 15 perguntas, estão surgindo 50, 60. Exato. E às vezes eu sou obrigado às vezes parar de escrever e começar a gravar as perguntas no celular. É isso. E aí você vem para a entrevista, você começa a fazer as perguntas e de repente surgem outras. Então essa pluralidade de perguntas eu acho que é consequência do exercício cerebral que a gente está fazendo. Total. O cérebro é um músculo também. Boa. O cérebro é um músculo. Ô, Fernando, por favor, deixa nome, sobrenome, telefone, endereço, WhatsApp e tudo, por favor, fica à vontade. Bora lá, pessoal, meu foco é desenvolvimento de líderes e empresários, né, muito baseado de forma pragmática, né, para quem quiser me acompanhar, no Instagram, Fer Moraes Reis, ou nas outras redes sociais, Miosotes Hub, tá? E vai ser um prazer ter você comigo na minha rede. Pode mandar pergunta, manda sugestão. Com certeza. E tá sendo um prazer fazer esse papo reflexão aqui contigo, viu? Qual que é o WhatsApp seu? Qual que é? 11 91 270 9315. Então. 11 91 270 9315. Que seria 11 91270 9315, é isso, né? O Saulo falando fica bem mais Mas eu treino, gente, eu treino. A gente que é profissional da voz, se você não treina, você paga um preço, cara. Gigantesco, né? Com certeza, porque hoje eu consigo falar utilizando o diafragma. Imagina quando eu era radialista, não locutor de rua, que fazia locução de 6 horas de locução por dia ou mais. Eu precisava usar o diafragma, deixar o pescoço descansando. Ainda bem que eu fiz aula de música na Escola Gálatas de Música, da minha grande amiga Oseli, né, e família. Um dia eu trazer aqui de novo. Então você deixa os músculos relaxados e trabalha o diafragma. Então isso, protege as suas cordas vocais. São técnicas. E respirar pelo nariz, soltar ar pela boca na hora que está falando, tal. Isso foi virando segunda natureza. Então é treino. Então, eu acho que você treinando as coisas de maneira saudável, digna de ser honrada, com metodologia, com atitude, com respeito, você é capaz de fazer muita coisa. Então é treino, por isso que eu falo 9, 12, 70, 93, 15. Muito bom, muito bom. Acabou, gente, mas a gente volta, viu? Vai ter mais Papo Amigo Reflexões aqui, né, Fernando? Até sexta que vem, né? Um beijo no coração. Fica com Deus, é mesmo, é sexta, tá certo? Tchau, até sexta que vem. Tchau.